E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui do Corporate Academy Podcast. Opa! Você é o guia para o sucesso no mundo dos negócios. Vai. Eu sou o Marcos e, como sempre, É isso aí. tô pronto para desvendar as complexidades do mundo corporativo com a gente hoje. Aí, gente, Sarah Joyce. A Joyce, e hoje a gente vai se aventurar por um tema que tá bombando. A liderança. Ok. Essa aí. E com o trabalho remoto cada vez mais presente, Pois é. a tecnologia transformando tudo. Ah, tá transformando tudo. A gente precisa entender como essa liderança digital funciona de verdade, né? Então preparem-se para desmistificar a liderança. E não se esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio e visitar nosso site corporateacademy.org para mais conteúdos incríveis sobre o mundo do trabalho. Isso aí, gente. E já de cara a gente se depara com o desafio, né? Liderança É um tema estudado há mais de 20 anos. é há bastante tempo. Mas ainda não existe uma definição, assim, clara, única, sobre o que ela realmente é. É tipo tentar encontrar um Wall-E É, no meio da multidão. no meio da multidão. Mas calma, a gente tá aqui pra Saiu. colocar ordem nesse caos. É. E a primeira pergunta que a gente precisa responder é: a liderança é só um nome bonito para velhas práticas de liderança? Ou será que a era digital exige algo totalmente novo dos líderes? Boa pergunta. Pois é. Aí. Pra gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa entender que a pesquisa sobre a liderança ainda é um campo relativamente novo. Certo. E por isso meio fragmentado. Tem muita informação, muitos estudos apontando para diferentes direções, às vezes até contraditórios. Tem. Parece que cada pesquisador tem a sua própria definição de liderança. Navegar nesse mar de informações não é fácil. Não é fácil. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Para filtrar o que realmente importa e te ajudar a entender o que faz um líder de sucesso. É isso aí. E para isso a gente vai usar uma ferramenta super interessante, chamada Teoria da Estruturação Adaptativa, ou EST para os íntimos. AST. AST. Legal. A EST nos ajuda a entender como a tecnologia e os líderes se influenciam mutuamente, né? É como um jogo de xadrez, Interessante. onde cada movimento de um lado impacta o outro. E o mais legal Que massa. é que essa teoria considera o contexto social. Ou seja, como as pessoas interagem e usam a tecnologia dentro da organização. Legal. Então, não é só a tecnologia moldando o estilo de liderança, Certo. mas os líderes também influenciando a forma como a tecnologia é usada. Isso. Certo? É uma via de mão dupla. Diálogo constante entre líderes e tecnologia. Exatamente. E para ilustrar isso, a gente pode usar o exemplo, né, da liderança transformacional. Esse estilo que foca em inspirar e motivar os liderados se encaixa perfeitamente na era digital. A tecnologia, principalmente em times virtuais, pode potencializar esse tipo de liderança. Imagina um líder que usa as ferramentas digitais para se comunicar de forma clara e inspiradora com a equipe, né? Mesmo à distância, ele consegue transmitir a visão da empresa, os valores, Isso. motivar o time de uma forma que seria muito mais difícil sem a tecnologia. Verdade. É como ter um superpoder. É um superpoder. E aí tem outro ponto importante que a gente precisa considerar: Uau. a cultura da organização, Cultura. os valores, as crenças da empresa. Isso. O que a gente chama de lógicas institucionais. Molda uma forma como a tecnologia é adotada, como a liderança se manifesta. Interessante. Então quer dizer que não adianta ter um líder com todas as características certas se a cultura da empresa não estiver alinhada com a era digital. É como tentar plantar uma palmeira no deserto, né? Exatamente. A cultura da empresa pode impulsionar ou sabotar a liderança. Tem uma empresa muito tradicional, hierárquica, resistente a mudanças. Vai ser muito mais difícil para um e-líder florescer. Acho que já deu para perceber que esse tema é bem complexo. É bastante complexo. Mas vamos tentar destrinchar um pouco mais essa relação entre líderes, tecnologia e instituições. Vamos. A pesquisa que a gente analisou destaca 6 relações principais entre esses elementos. 6. E para facilitar a nossa análise, a gente vai usar exemplos práticos para ilustrar cada uma dessas relações. Boa. A primeira delas é como a tecnologia influencia a liderança. E um dos exemplos mais claros disso é a ascensão dos times virtuais. Verdade? Com certeza. A gente já tocou nesse assunto, mas vale a pena aprofundar, né? Gerenciar um time virtual exige habilidades de comunicação
e construção de confiança muito mais apuradas, né? Além das qualidades tradicionais de um bom líder, afinal, você não tem o contato presencial, a língua corporal, as conversas informais do dia a dia. É verdade. Sem dúvida. Tudo precisa ser mais intencional, mais planejado. Sim. A tecnologia se torna uma aliada fundamental para a comunicação. Mas também exige que o líder se adapte a novas formas de se conectar com sua equipe. Verdade. Ele precisa estar presente mesmo à distância. Essa é a grande questão. E a pandemia do Covid-19 acelerou ainda mais essa tendência, né? Muitas empresas tiveram que se adaptar ao trabalho remoto de forma repentina. Sim. E os líderes tiveram que repensar completamente a forma como se comunicavam e davam suporte aos seus times. Foi um aprendizado forçado, mas necessário, né? Totalmente. Verdade. A tecnologia, principalmente em momentos de crise, força os líderes a sair da zona de conforto e desenvolver novas habilidades. É como se a gente fosse obrigado a aprender a nadar quando somos jogados na piscina. É, tipo isso. Mas será que pode aumentar o estresse e o controle sobre os funcionários? Interessante. Será que pode aumentar o estresse e o controle sobre os funcionários? Faz sentido. Afinal, com a tecnologia fica mais fácil monitorar tudo, né? Essa é uma questão importante. É preciso ter cuidado para não criar um ambiente de trabalho opressivo, onde as pessoas se sintam constantemente vigiadas. A tecnologia deve ser usada para facilitar a vida das pessoas, não para controlá-las. Com certeza. É um desafio para os líderes encontrar o equilíbrio entre usar a tecnologia a seu favor e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar e autonomia dos seus times. Verdade. E por falar em usar a tecnologia a favor, a próxima relação que a gente vai explorar é como os líderes influenciam a adoção e o uso da tecnologia nas empresas. Legal. E aí entra em cena a figura do líder que é antenado, que entende de tecnologia e sabe como usá-la para alcançar os objetivos da empresa. Não basta só gostar de tecnologia, ele precisa ter uma visão estratégica. Exatamente. Ele precisa entender como a tecnologia se encaixa no contexto do negócio. Isso. Quais as ferramentas mais adequadas para cada situação e como implementá-las de forma eficiente. Sim. É como um maestro. Que precisa reger a orquestra de tecnologias para que a música da empresa seja um sucesso. E é importante lembrar que a transformação digital não é um evento, é um processo, né? Os líderes precisam adaptar seus estilos de liderança ao longo desse processo, acompanhando as mudanças e incentivando a equipe a fazer o mesmo. Sim. É como surfar uma onda gigante. Nossa. É preciso se ajustar a cada movimento para não ser engolido. Ou seja, o líder precisa ser um agente da mudança. Isso. Um guia para sua equipe nesse mundo digital em constante transformação. Isso aí. Ele precisa estar sempre se atualizando, aprendendo coisas novas, experimentando novas ferramentas. É a lei da selva digital. Adaptar ou morrer. Adaptar ou morrer. Já que falamos de adaptação, vamos para a próxima relação. A influência dos valores e crenças da organização. Ou seja, da cultura na liderança digital. Certo. Ou seja, como a cultura da empresa molda a forma como os líderes se comportam na era digital. É como se a cultura fosse o DNA da empresa, que determina as características da sua liderança. Isso mesmo. E a gente vê isso claramente em pesquisas que focam em setores específicos, como educação, saúde. A liderança pode ter características bem diferentes, dependendo do contexto institucional. Por exemplo, em uma escola, o e-líder pode ser um professor que domina as ferramentas de ensino online e sabe como usá-las para engajar os alunos. Enquanto em um hospital, o e-líder pode ser um médico que usa a tecnologia para melhorar o atendimento aos pacientes e otimizar os processos internos. Exatamente. E a cultura da organização vai influenciar como esses líderes se comportam, quais ferramentas priorizam, como se comunicam com suas equipes. É a cultura que dá o tom da liderança digital. E essa cultura também impacta a forma como a tecnologia é adotada na empresa, certo? Essa é a quarta relação que a gente vai analisar. Como a cultura molda a adoção da tecnologia? Exatamente. A liderança e o aprendizado organizacional têm um papel fundamental na escolha das tecnologias que serão adotadas e como elas serão usadas. Imagina uma empresa com uma cultura super inovadora que incentiva a experimentação. Provavelmente a adoção de novas tecnologias vai ser muito mais rápida e natural. Faz todo sentido. É como se a cultura da empresa fosse o solo onde a semente da tecnologia é plantada. Se o solo for fértil, a semente germina e a planta cresce forte. E um dos pontos mais interessantes que a gente encontrou na pesquisa
é o conceito de pensamento experimental. Pensamento experimental. Com cultura que incentiva a experimentação, a busca por novas soluções. O aprendizado constante pode ser um fator decisivo para o sucesso da transformação digital. É tipo, a diferença entre um cientista que tem medo de errar e um que abraça o erro como parte do processo de descoberta. Verdade. O segundo tem muito mais chance de fazer grandes avanços, né? Com certeza. As empresas que estão abertas a testar coisas novas... A errar e aprender com os erros tendem a se adaptar melhor às mudanças e a encontrar soluções mais inovadoras para os desafios da era digital. É a cultura do vamos tentar e ver o que acontece. É isso aí. E aí entra a quinta relação que a gente vai desvendar. Como os líderes podem influenciar a cultura da organização para que ela se torne mais digital. Olha só. É como transformar o solo árido em um jardim florido, né? E nesse ponto, a alta gerência tem um papel fundamental. Os líderes de topo precisam dar o exemplo, mostrar que a empresa está comprometida com a transformação digital. Investir em novas tecnologias, criar um ambiente de trabalho que incentive a inovação e o aprendizado. Ou seja, esses precisam ser jardineiros que preparam terrenos para que a cultura digital floresça. Mas a gente também não pode ignorar o poder da liderança que emerge de baixo para cima, né? Verdade. Em organizações cada vez mais descentralizadas, a liderança pode surgir de forma compartilhada, com a participação de vários membros da equipe. Com certeza. E a tecnologia pode facilitar esse processo, né? Permitindo que as pessoas se conectem, compartilhem ideias, colaborem em projetos independentemente da hierarquia. É como se a tecnologia fosse o fertilizante que nutre a cultura digital e permite que ela se espalhe por toda a organização. Verdade. E para finalizar nossa análise das 6 relações, chegamos à última, mas não menos importante. Como a própria tecnologia muda a cultura e os valores da organização, impactando a liderança. Olha só. É como se a tecnologia fosse um agente transformador da cultura, moldando de acordo com as suas características. E essa é uma questão que nos leva a refletir sobre o futuro do trabalho, né? Será que a tecnologia vai realmente acabar com as hierarquias e dar origem a um modelo de liderança mais colaborativo? Ou será que vai criar novas formas de controle e vigilância? Até a pesquisa que a gente analisou levanta essa questão e mostra que a resposta não é tão simples assim. A tecnologia pode, sim, facilitar a colaboração e a comunicação entre as pessoas. Mas também pode ser usada para aumentar o controle e a vigilância. É como uma faca de 2 gumes. Depende de quem está usando e para qual finalidade. E a gente vê isso na prática, né? Existem empresas que usam a tecnologia para aumentar o controle sobre os funcionários, monitorando seus horários, sua produtividade, invadindo sua privacidade. Enquanto outras empresas usam a tecnologia para dar mais autonomia aos seus times, facilitar a comunicação e promover a colaboração. Verdade. A tecnologia como um reflexo da cultura da empresa e da visão dos seus líderes. E a pesquisa que a gente analisou destaca um ponto interessante, a ascensão do individualismo em rede. Individualismo em rede. Com a internet e as redes sociais, as pessoas estão cada vez mais conectadas em suas próprias redes, construindo suas próprias marcas, seus próprios projetos. Elas são mais independentes, mais autônomas, mais conectadas com seus próprios objetivos. E isso pode ser um desafio para as empresas. Que precisam encontrar maneiras de integrar essas redes individuais à cultura da organização, criando um ambiente de trabalho que seja, ao mesmo tempo, colaborativo e que respeite a individualidade de cada um. Isso. É como tentar criar um ecossistema onde diferentes espécies com suas características e necessidades próprias possam coexistir e prosperar. E para os líderes, o desafio é ainda maior. Afinal, como liderar em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, informadas, empoderadas? É como tentar conduzir uma orquestra, onde cada músico quer tocar a sua própria música. E essa é a pergunta que fica para a gente refletir, né? Aí liderança não é apenas sobre adotar novas ferramentas, ou mudar o nome dos velhos estilos de liderança. É sobre entender as complexas relações entre tecnologia, pessoas e organizações e encontrar um caminho para liderar com sabedoria e ética nesse novo mundo digital. Verdade.
E aí, pessoal, de volta ao nosso mergulho profundo na liderança. Na primeira parte, a gente explorou como a tecnologia e a cultura da empresa se conectam com a liderança na era digital. Vimos que essa relação é complexa e cheia de nuances. É como um quebra-cabeça, né? Cada peça tem seu lugar e a gente precisa entender como elas se encaixam para ter uma visão completa da liderança. E a peça que a gente vai analisar agora é como os valores e crenças da organização, aquelas lógicas institucionais que a gente já mencionou, moldam a adoção da tecnologia. Exato. É como se a cultura da empresa fosse um filtro que determina quais tecnologias entram e como elas são usadas. Pense em uma empresa com uma cultura super tradicional, resistente a mudanças. Aposto que a adoção de novas tecnologias vai ser mais lenta e difícil, mesmo que os líderes queiram inovar. É como tentar ensinar um cachorro velho a fazer novos truques, né? Leva tempo e exige paciência. A cultura da empresa realmente influencia o ritmo da transformação digital. Com certeza. E a gente encontra exemplos disso em pesquisas que analisam a implementação de tecnologias em diferentes setores. Por exemplo, a adoção de plataformas digitais de aprendizagem em escolas. Se a escola tem uma cultura mais conservadora, a resistência dos professores pode ser um grande obstáculo. E o mesmo vale para a área da saúde, né? A implementação de prontuários eletrônicos ou sistemas de telemedicina depende muito da cultura do hospital, da visão dos gestores e da disposição dos profissionais de saúde em adotar novas tecnologias. Sem dúvida. E nesse processo de adoção da tecnologia, a liderança tem um papel fundamental. Os líderes podem ajudar a moldar a cultura da organização, criando um ambiente mais receptivo à inovação, incentivando a experimentação e a busca por novas soluções. É como se os líderes fossem os arquitetos da cultura digital, né? Eles podem projetar um ambiente que facilite a entrada e o uso da tecnologia. E por falar em líderes como agentes de mudança, a gente chega na quinta relação. Como eles podem influenciar a cultura da empresa para que ela se torne mais digital. Esta é a questão-chave. Não basta só adotar novas tecnologias. A cultura da empresa precisa estar alinhada com essa transformação digital para que ela aconteça de forma sustentável e gere resultados positivos. É como preparar o terreno antes de plantar uma árvore, né? A cultura da empresa precisa ser o solo fértil onde a semente da inovação vai germinar e crescer. Exatamente. E os líderes, principalmente os líderes de topo, têm um papel crucial nesse processo. Eles precisam dar o exemplo, mostrar que a empresa está comprometida com a transformação digital, investir em novas tecnologias e principalmente criar um ambiente de trabalho que estimule a inovação e o aprendizado. Mas como eles podem fazer isso na prática? Quais as ferramentas que eles podem usar? As possibilidades são muitas. Eles podem incentivar o uso de ferramentas digitais na comunicação interna, promover treinamentos sobre novas tecnologias, criar espaços para que os funcionários compartilhem ideias e colaborem em projetos inovadores. E o mais importante, eles precisam estar abertos a ouvir as ideias dos seus times, a experimentar novas abordagens e a celebrar os sucessos, mas também a aprender com os erros. Ou seja, o líder precisa ser um facilitador, um mentor, um guia para a sua equipe nesse processo de transformação digital. Mas é importante lembrar que essa mudança cultural não acontece da noite para o dia. É um processo que exige tempo, paciência e persistência. E os líderes precisam estar preparados para lidar com as resistências, os desafios e os erros que inevitavelmente acontecerão ao longo do caminho. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a cultura da empresa é construída por todos, não apenas pelos líderes. Os funcionários também têm um papel importante nesse processo. Eles precisam estar engajados, dispostos a aprender e a contribuir para a construção de uma cultura mais digital. É como um jogo de equipe, né? Todos precisam jogar juntos para alcançar a vitória. E falando em trabalho em equipe, a gente chega na última relação que a pesquisa destaca. Como a própria tecnologia muda a cultura e os valores da organização impactando a liderança. Essa é uma questão fascinante. Afinal, a gente vive em um mundo cada vez mais digital, onde a tecnologia está transformando tudo ao nosso redor, inclusive a forma como as empresas funcionam e, consequentemente, como os líderes lideram. E essa transformação digital tem o potencial de mudar as hierarquias dentro das empresas, tornando-as mais horizontais, mais colaborativas. A tecnologia pode dar mais autonomia aos funcionários, permitindo que eles participem das decisões, compartilhem suas ideias e contribuam de forma mais ativa para os resultados da empresa. Exatamente. E isso exige um novo tipo de liderança, um líder que saiba delegar, que confie em sua equipe, que incentive a colaboração e a criatividade, um líder que seja menos um chefe, mais um mentor, um facilitador, um guia para sua equipe. É como se a tecnologia estivesse democratizando a liderança, dando mais poder aos colaboradores e exigindo dos líderes uma postura mais horizontal, mais colaborativa. Perfeito. Mas é importante lembrar que essa mudança na cultura da empresa e no estilo de liderança não é um processo automático. A tecnologia por si só não garante que as empresas se tornem mais democráticas e colaborativas. Depende da forma como ela é usada, da cultura da empresa e da visão dos líderes. É como uma ferramenta, né? Ela pode ser usada para construir ou destruir, para libertar ou controlar. Depende de quem está usando e para qual finalidade. E a gente vê isso na prática, né? Existem empresas que usam tecnologia para aumentar o controle sobre os funcionários, monitorando seus horários, sua produtividade, invadindo sua privacidade.
Enquanto outras empresas usam a tecnologia para dar mais autonomia aos seus times, facilitar a comunicação e promover a colaboração, é a tecnologia como um reflexo da cultura da empresa e da visão dos seus líderes. E a pesquisa que a gente analisou destaca um ponto interessante. A ascensão do individualismo em rede, com a internet e as redes sociais, as pessoas estão cada vez mais conectadas em suas próprias redes, construindo suas próprias marcas, seus próprios projetos. Elas são mais independentes, mais autônomas, mais conectadas com seus próprios objetivos. E isso pode ser um desafio para as empresas, que precisam encontrar maneiras de integrar essas redes individuais à cultura da organização, criando um ambiente de trabalho que seja ao mesmo tempo colaborativo e que respeite a individualidade de cada um. É como tentar criar um ecossistema onde diferentes espécies, com suas características e necessidades próprias, possam coexistir e prosperar. E para os líderes o desafio é ainda maior. Como liderar em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais conectadas, informadas, empoderadas? Como inspirar e engajar uma equipe que valoriza a autonomia e a flexibilidade? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder na próxima e última parte do nosso mergulho na liderança. A gente vai discutir o que essa mudança toda significa para os líderes, quais as habilidades que eles precisam desenvolver para liderar com sucesso nesse novo mundo digital e quais as tendências que a gente pode esperar para o futuro da liderança. Então, preparem seus capacetes de mergulho e a gente vai ainda mais fundo nesse tema. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na liderança. Nos episódios anteriores, a gente desvendou as complexas relações entre tecnologia, cultura organizacional e liderança na era digital. Vimos que essa equação não é nada simples de resolver. É como um cubo mágico, né? Cada movimento impacta as outras faces e a gente precisa ter uma visão estratégica para encontrar a solução. E agora a pergunta que fica é: o que tudo isso significa na prática para os líderes? Quais as habilidades e características eles precisam ter para ter sucesso nesse novo mundo digital? A gente já sabe que a liderança exige muito mais do que apenas dominar algumas ferramentas digitais. É preciso ter uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e agir. Mas vamos ao que interessa. Quais são as habilidades essenciais para um líder de sucesso? Bom, a pesquisa que a gente analisou destaca algumas características que são fundamentais para quem quer liderar nesse cenário digital. E a primeira delas, talvez a mais importante, é a capacidade de comunicação. Comunicação. Mas isso não é novidade, né? A comunicação sempre foi importante para os líderes, independentemente da tecnologia. Sim, é verdade. Mas na era digital, a comunicação se torna ainda mais crucial e complexa. A gente tem uma infinidade de canais de comunicação, cada um com suas particularidades e nuances. E o líder precisa dominar essa arte. Saber se comunicar de forma clara, concisa e inspiradora, usando os canais certos para cada situação e para cada público. E é como um camaleão, né? Precisa se adaptar a diferentes ambientes e linguagens para se conectar com as pessoas. E não podemos esquecer que a comunicação na era digital vai muito além de apenas transmitir informações. É preciso construir relacionamentos, criar conexões genuínas e principalmente gerar engajamento. Exatamente. E para conseguir tudo isso, o líder precisa ter outra habilidade fundamental: inteligência emocional. Inteligência emocional. O que isso tem a ver com tecnologia? Parece que a gente está falando de psicologia agora. Estamos mesmo. A inteligência emocional é a chave para o sucesso da liderança em qualquer contexto. Mas na era digital ela se torna ainda mais importante. É a capacidade de entender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros. Construir relações saudáveis, lidar com conflitos de forma construtiva, motivar e inspirar as pessoas. E acredite, isso faz toda a diferença no mundo digital. Mas como a tecnologia entra nesse jogo? A tecnologia pode ser uma ferramenta poderosa para a comunicação, mas também pode criar barreiras, gerar desentendimentos e aumentar o estresse. A comunicação digital muitas vezes é fria e impessoal. E o líder precisa saber usar a tecnologia de forma inteligente e humanizada, para que ela contribua para um ambiente de trabalho positivo e produtivo. Ele precisa usar a tecnologia a favor das relações humanas e não contra elas. Ou seja, o líder precisa ser um mestre na arte da comunicação, tanto online quanto offline. Ele precisa usar a tecnologia com sabedoria, sem perder a sensibilidade e a empatia. E o contato humano é como ser um maestro que conduz a orquestra digital, criando uma sinfonia de comunicação e conexão. Perfeito. E além da comunicação e da inteligência emocional, o líder precisa ter uma visão estratégica da tecnologia. Ele precisa entender como a tecnologia pode ser usada para alcançar os objetivos da empresa, para inovar, para criar valor para os clientes e para transformar o mercado. E isso significa que o líder precisa ser um expert em tecnologia, tipo um programador? Não necessariamente. É importante que ele tenha um bom conhecimento de tecnologia, que esteja antenado às novidades e tendências do mercado. Mas o mais importante é que ele tenha uma visão estratégica, que saiba como usar a tecnologia de forma inteligente e inovadora e alinhada com os objetivos do negócio. Ou seja, ele precisa ser um líder que pensa fora da caixa, que busca soluções inovadoras, que usa a tecnologia como uma ferramenta para transformar a empresa e o mundo ao seu redor. É o líder que enxerga a tecnologia como um meio
para alcançar grandes resultados, e não como um fim em si mesma. Exatamente. E para isso, ele precisa estar aberto a aprender coisas novas, a experimentar, a errar e a aprender com os erros. O mundo digital está em constante transformação. E o líder precisa estar sempre se atualizando, se adaptando às mudanças, se reinventando. A lei da evolução digital, adaptar ou ser extinto. E a gente não pode esquecer da importância da cultura da empresa nesse processo, né? A gente já falou sobre isso nos episódios anteriores, mas vale a pena reforçar. A cultura da empresa pode ser um grande impulsionador ou um grande obstáculo para a liderança. Com certeza. Se a empresa tem uma cultura tradicional, hierárquica, resistente a mudanças, vai ser muito difícil para um líder prosperar. Ele vai enfrentar resistências, vai ter que remar contra a maré. Vai ser como tentar plantar uma semente no asfalto. Mas se a empresa tem uma cultura que valoriza a inovação, a colaboração, a autonomia, a flexibilidade, o líder terá um terreno muito mais fértil para desenvolver suas habilidades e fazer a diferença. É como ter um jardim pronto para florescer, basta regar e cuidar para que as flores apareçam. E a construção dessa cultura digital é a responsabilidade de todos os líderes e colaboradores. É um trabalho em equipe, um processo de cocriação. E o líder precisa ser o maestro dessa orquestra, conduzindo os músicos para que juntos criem uma bela sinfonia digital. E com essa bela metáfora musical, a gente encerra nosso mergulho profundo na liderança. Esperamos que vocês tenham gostado da viagem. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tema tão importante e que se sintam inspirados a colocar em prática os conhecimentos que a gente compartilhou aqui. E lembrem-se, a liderança não é um destino, é uma jornada. É um processo de aprendizado constante, de adaptação, de busca por novas soluções, de conexão com as pessoas e com a tecnologia. E a gente está aqui para te acompanhar nessa jornada. E não se esqueçam de curtir e compartilhar esse episódio e de visitar o nosso site corporateacademy.org para mais conteúdos incríveis sobre o mundo do trabalho. Até a próxima!